Olá, pessoal. Eu sou Fabiana Valadão Macena, professora de língua portuguesa, e vim falar com vocês sobre 3 assuntos interrelacionados. Na prova de linguagens e códigos é comum que se cobre variedade linguística. A língua, ela normalmente é pensada em formal e informal, mas nós devemos ter cuidado para não polarizar. É evidente que todos nós, em alguma situação de comunicação, vamos usar uma linguagem mais descontraída, e em outras situações, uma linguagem mais elaborada e mais próxima da gramática normativa. A isso damos o nome de variação diafásica, ou seja, essa variação que acontece de acordo com a situação de comunicação. Um outro aspecto que deve ser pensado é que a língua ela pode ser influenciada por um outro fator que é o regional, a variação diatópica. Então, é possível que por mais que um jornalista ou ator-atriz tentem esvaziar a sua forma de falar das marcas típicas da sua região, é possível que ele ainda deixe transparecê-las, porque afinal de contas, a nossa região faz parte da nossa identidade e a língua é, antes de mais nada, identidade. Quando nós falamos de variedade linguística, devemos também considerar que o extrato social a que pertencemos influencia na maneira como nós falamos. Não determina, mas influencia. É muito provável que uma pessoa com menor poder aquisitivo estude menos e automaticamente domine menos a variedade formal da língua. Insisto, não é determinante. Mas isso vai ser percebido. Carolina Maria de Jesus escreveu o livro Quarto de Despejo. Nele você vai poder perceber exatamente isso que digo. Ela é uma mulher que estudou apenas 2 anos e meio da sua vida, habilidosíssima com a palavra, cuja obra é reconhecida e valorizada, inclusive, seu livro foi indicado para a Unicamp há pouco tempo. E você tem uma linguagem que apresenta palavras sofisticadas, elegantes, mas ao mesmo tempo representa desvios que são próprios dessa mulher favelada, dessa mulher de vida difícil, catadora de papel, mãe sozinha, sabe? Então, você vai perceber na língua dela o extrato social a que ela pertence. Então, variação diastrática. E nós temos ainda a variação diacrônica. Né? Então, vocês hoje têm um crush. Na minha época, a gente tinha paquera. Então, a língua varia no tempo. Né? Então, as expressões que se usavam não são aquelas usadas hoje. E as que vocês estão usando agora, daqui a pouco, terão caído em desuso. Está certo? Lembrem-se, a língua, ela é memória. A língua, ela mantém, ela preserva tradições, ela transmite conhecimentos. A língua, ela é heterogênea. Lembrem-se dessas palavras porque elas são chave. Bom, se o gênero textual é, por exemplo, o texto publicitário, é natural que a variedade linguística se adeque ao público-alvo e à intencionalidade do anúncio. Então, se eu estou vendendo um curso de língua portuguesa, um curso pré-vestibular, ainda que meu público seja jovem, eu vou usar uma variedade linguística formal, porque eu quero construir uma imagem do meu produto que é de qualidade, no sentido de preparação para o domínio da formalidade, né, para a realização de uma prova, ok? Quando nós pensamos no ato da comunicação, nós devemos pensar em elementos que a constituem. Então, os elementos são o emissor, que é o sujeito enunciador, o receptor, que é o interlocutor, a mensagem, o canal, o código e o contexto. Como nós vamos identificar esses focos? Nós temos estratégias. Por exemplo, normalmente um texto que tem como foco o emissor apresenta elementos de primeira pessoa, pronomes e verbos em primeira pessoa. Se nós falamos de interlocutor, teremos verbos no imperativo. Se falamos de mensagem, figuras de linguagem. Se falamos de código, um texto que fala dele mesmo. Se falamos de canal, nós teremos expressões de teste, como bom dia, oi. Você está me ouvindo? Entendeu o que eu disse?
E se você pensa no contexto, você terá uma linguagem precisa e objetiva. Toda função de linguagem será melhor identificada se você conseguir perceber qual é o objetivo do texto. E observando o objetivo do texto, encontrando esse objetivo, você também é capaz de classificar o gênero. Então, se você tem um texto que ele diz assim, olha, deixe-me ver aqui, um artigo de opinião. Pensem num artigo de opinião. O artigo de opinião vai apresentar elementos em primeira pessoa, concorda? E automaticamente o ponto de vista de quem escreve. Então eu terei um texto em função emotiva, em variedade formal da língua, produzindo um gênero que é o artigo de opinião. Vamos tentar mais? Olha só, se você tem um texto que é um anúncio publicitário, todo texto publicitário tem como objetivo persuadir, convencer, levar o outro a uma mudança de comportamento. Então, esse gênero textual pode apresentar variedades linguísticas diferentes, como eu já expliquei, mas certamente terá como foco quem? O interlocutor, já que o objetivo é convencer. Esse tipo de função de linguagem a gente denomina de apelativa. Aquela função em que o foco é quem fala, emotiva ou expressiva. Aquela função que o foco é com quem eu estou falando, aquele que quero convencer, a função é conativa ou apelativa. Se o seu objetivo é passar uma mensagem, simplesmente passar uma mensagem, você vai ter a função poética. É possível que ela esteja em uma poesia, mas não só na poesia. Ela pode estar em qualquer outro texto. Então, se você pensar, por exemplo, na música, há uma música do Titãs, a banda Titãs, que diz assim: o pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, tuberculose, anemia. Eles vão enumerando uma série de doenças. O pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Olha a literação, figura de linguagem responsável pela repetição de sons consonantais, reproduzindo as batidas do coração. Nesse momento, ele quer passar uma mensagem. A mensagem de que nós continuamos vivos, ainda que estejamos doentes, sejam doenças físicas ou psicológicas. O nosso pulso continuará pulsando. Psicológicas, professora? Sim, porque na música, entre meio ao nome de doenças, encontramos palavras como ciúme, raiva, hipocrisia. Agora veja só, se eu pego uma música também da mesma banda, que é Eu Não Vou Me Adaptar, eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, os anos se passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Notem que o foco recai sobre o sujeito enunciador, função emotiva da linguagem. Atenção, se o objetivo do texto é simplesmente informar, como é o caso do gênero notícia, do gênero manchete, você vai ter um objetivo que vai exigir uma variedade mais formal da língua, não é verdade? Mais objetiva, mais precisa. E é por isso que nós chamamos a função de linguagem de função denotativa, porque é objetiva, porque é real. Ou chamada também de função referencial. Observem que um texto jornalístico não pode comprometer o sentido, jogar com o sentido. Não cabe ao texto jornalístico as ambiguidades, né? Atenção para um outro aspecto. Se o objetivo é explorar a própria língua portuguesa, ou seja, o próprio código, a função é metalinguística. É sempre o texto que fala do próprio texto, a música que fala da própria música. Sabe aquela frase, a propaganda é a alma do negócio? É metalinguagem. Claro, gente. É a propaganda falando da própria propaganda. Mas não é só em texto verbal, tá? Se você tem uma tela em que um pintor se representa, é o pintor pintando ele mesmo, pintando. Não é um autorretrato, não, tá bom? É o caso em que você olha para a tela e na tela é um pintor pintando. Aí você tem metalinguagem também, ok? E para fechar a função fática. Gente, a função fática, ela vai focar no canal. Então, é o testar da comunicação. É o bom dia, é o oi, tudo bem, é o até logo, fica com Deus, até mais. Ou ainda aquelas expressões, né, conversa de elevador, já ouviu? O que ela quer dizer? É aquela conversa que você tem com outro,
não preocupada em dizer o que você pensa, não preocupada em convencer de alguma coisa, não preocupada em informar ou passar qualquer mensagem, mas simplesmente você quer mostrar para aquela pessoa que ela tem o canal de comunicação aberto com você. Sabe quando você diz para o vizinho, antes de entrar em casa, está calor esses dias, não é mesmo? E ele diz, oh, calor demais. Isso é a função fática da linguagem. Pessoal, estejam certos de que estão preparados, fiquem confiantes e abracem essa oportunidade. Sucesso é de vocês. Beijo grande.